Muito bom. Lucas. Lucas 13, a partir do versículo 1. Chamado ao arrependimento. Minha versão fala assim, ó. Por essa época, Jesus foi informado de que Pilatos, governador da Judéia, havia assassinado algumas pessoas da Galileia, enquanto ofereciam sacrifícios. Vamos orar? Deus, ó Pai, obrigado por essa noite, por essa oportunidade de anunciar a Tua palavra. Pai, que nosso coração possa se aquietar, que a nossa mente possa se abrir, e o Senhor falar conosco através do Teu Santo Espírito. Ensina-nos, ó Pai, porque nós queremos aprender mais de Ti. Fala conosco, Senhor meu Deus, que o João diminua e que o Senhor cresça em nossas vidas. É a oração que eu faço, em nome de Jesus. Por essa época, naquele período, Jesus foi informado de que Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galileia, enquanto essas pessoas ofereciam sacrifício. Jesus ainda não havia sido crucificado. Portanto, ainda eles estavam vivendo ainda o período do sacrifício da lei mosaica. Então, haviam alguns que acreditavam no Deus único, que estavam oferecendo sacrifício, e foram mortos por Pilatos. Aí Jesus fala: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galileia? Perguntou Jesus. Foi por isso que eles sofreram? Havia naquela época uma ideia de que todo sofrimento era em razão do pecado. Então, quando eles viam alguém sofrendo, eles já deduziam: está em pecado, está vivendo em pecado, por isso que está sofrendo. Esta era a regra do Antigo Testamento. Vocês se lembram daquela passagem que Jesus estava andando com os discípulos e eles viram um aleijado, e os discípulos perguntaram: Jesus, quem pecou? Ele ou os pais? Havia o entendimento de que o sofrimento era em razão do pecado. E Jesus, em Lucas 13:1, ele não está dizendo que o sofrimento é em razão do pecado. Ele não está afirmando. Mas ele também não está contradizendo, dizendo que sofrimento não é em razão do pecado. Pastor, mas e daí? Não. Pode ser em razão do pecado e pode não ser. Irmãos, primeiro, não se esqueçam, vivemos num mundo caído. O mundo jaz no maligno. Não estamos no céu. No mundo tereis aflição, porque o mundo é caído. Este mundo não é o mundo do Éden antes do pecado. Gênesis 1 e 2.
nem é o mundo do Apocalipse 21 e 22. Esse mundo é caído. Esse mundo não é conforme o desejo do coração de Deus. Nesse mundo há muitas coisas erradas, porque o Deus desse mundo é Satanás. C.S. Lewis, ele fala com muita propriedade que tem pessoas que vivem numa prisão, mas querendo ter tratamento hotel 5 estrelas. Hotel 5 estrelas, Gênesis 1 e Gênesis 2. Apocalipse 21, 22. Gênesis 3 até Apocalipse 20, é isso aí, ó. Pai que violenta filho, filho que mata pai, criança que nasce de família cristã com doença, cristãos fiéis que morrem. Este tempo não é céu. Esse momento que nós estamos vivendo é mundo caído. Vocês conhecem pessoas fiéis que sofreram e que Deus recolheu. Não estavam em pecado. Eles não estavam em pecado, mas vivem num mundo caído. Não esqueçam disso, hein? Pastor, mas por que eu não devo esquecer? Porque quando você entender que vive no mundo caído, você vai perceber quanta bênção Deus tem lhe proporcionado. Hora que você entender que isso ainda não é céu, você vai poder glorificar o nome de Jesus, porque Ele tem te protegido, Ele tem te abençoado. Porque vivendo numa cadeia, você está ainda recebendo bênçãos. Nós às vezes temos desejos, é claro, temos sonhos, é evidente, e temos que continuar buscando esses sonhos. Mas não esqueçam, esse tempo é um tempo de mundo caído. Então, quando Jesus fala de que aqueles, porque a religião da época era aquela, estavam oferecendo sacrifício, ou seja, estavam buscando perdão, estavam se purificando, e foram mortos por Pilatos, eles não podiam estar no pecado, eles estavam se purificando, foram mortos injustamente aos nossos olhos. E Jesus não detalha, Jesus não condena Pilatos. Pilatos mesmo, né? Jesus não condena Pilatos. Jesus só nos chama a nós uma reflexão. Vocês acham que aqueles que morreram injustamente eram mais pecadores que os outros que não morreram? Eles não eram pecadores mais que os outros. Irmãos, nesse mundo caído, o sofrimento é a regra. O milagre é a exceção. Você tem vivido mais milagres, mais bênção ou mais dificuldades? Você já olhou para um lado? Já olhou para o outro? Ou até mesmo para a sua própria vida? Já olhou para a sua própria vida como era antes?
Será que você não está vivendo bênção e não tem percebido? Satanás é astuto, hein? Ele quer tirar de nós a convicção da bênção. Mas uma das causas do sofrimento é que esse mundo é caído. O mundo é caído, não é céu ainda. Céu nós vamos vivenciar. Mas esse tempo é um tempo onde a regra é sofrimento. Então, uma das causas de sofrermos é porque vivemos um período de mundo caído. Outra causa de sofrermos, a semeadura, a lei da semeadura. Outra causa de sofrimento é a lei da semeadura. A semeadura é livre. A semeadura é livre. A colheita não tem como. Você vai colher o que plantou. Tem plantado oração? Tem plantado devocional? Tem plantado estudo bíblico? Tem procurado estreitar o relacionamento com Jesus Cristo? A lei da semeadura. Hebreus fala: plantou, colheu. Uma das causas, ou uma outra causa do sofrimento é a lei da semeadura. É a lei da semeadura, não tem jeito. O que você plantar vai colher. Uma outra causa de sofrimento: treinamento espiritual. Como é que é, pastor? Ou prova. Deus às vezes permite que você sofra para treinar a sua musculatura espiritual. Porque em razão da onisciência, talvez possa vir algo que você precise estar melhor treinado. E esse treinamento de Deus é o que nós chamamos de prova também, para ver se você é fiel. Em tudo dai graças. Você tem dado graças em tudo? Tem agradecido pelas dificuldades? Tem agradecido porque quem sabe não seria pior? Treinamento. Deus treina nós. Se há prova, é porque há treinamento. Há treinamento para criarmos musculatura espiritual. Às vezes Deus permite para nos treinar, para verificar se você logo nos 5 primeiros minutos da caminhada já vai começar a murmurar. Treinamento da parte de Deus pode ser uma das causas do sofrimento. Deus está te treinando, está te preparando, está te fortalecendo. Uma outra causa de sofrimento é o pecado dos outros. Pecado dos outros. Acabou o culto, orou, pediu a Deus, vai atravessar a rua, vê um bêbado e te atropela. E Deus permite que ele te atropela. Você não saiu do culto? Você não orou? Você não buscou a Deus? E Deus permitiu que você fosse atropelado? Pecado seu? Não. Pecado de outro. Ou isso não acontece? Nunca viram?
Nunca viu acontecer? Pastor atravessar a rua, foi atropelado. Mas como? Saiu do culto. Estava orando. Está em pecado. Não. Pecado do outro. Pecado do outro. Está em casa lá, oração, tal. Dê um mandado de Satanás e entra na tua casa lá e rouba e ainda te mata. Pecado do outro. Mas Deus não protegeu? Não, Deus protegeu. Nós não entendemos. Nós nunca vamos entender, mas Deus fez o melhor para a sua vida. Pastor, mas eu não sei, eu também não entendo. Mas a Bíblia fala que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que são amados por Deus, que ama a Deus. Se tudo fosse compreensível, não seria fé, irmão. Se tudo fosse entendido intelectualmente, não seria fé. Nós sofremos muito, porque nós acreditamos que a realidade é isso. Não é isso. Isso é temporal. Isso que nós estamos vivendo aqui, andar, comer pastel daqui a pouco, é temporal. O que será eterno? É a vida em espírito com o corpo glorificado. Nós nos prendemos muito a esse tempo. Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Ninguém aceita morrer, mas todo mundo quer ver Deus. Irmãos, é difícil, mas a realidade é que nós somos um espírito que estamos num corpo que vai ser descartado e possuímos uma alma. Esse corpo, você tem que mantê-lo, porque ele é o habitáculo do Espírito Santo. Mas não vai ser com esse corpo que você vai viver no céu, vai ser um outro corpo, um corpo glorificado. Pastor, e a alma? A alma é essa. A alma é essa, vontades, emoções e o intelecto, o que você aprendeu, não vai ser apagado. Vai ser purificado. Segundo o Apocalipse, nós não teremos lembranças desse tempo. Por que não teremos lembrança? Porque fala que lá não haverá sofrimento. Mas a hora que você estuda Lázaro e o rico, pelo menos no inferno, o rico sabia que tinha parente na terra sofrendo. Pelo menos no inferno ele sabia. Irmãos, invista no Espírito, isso é eterno. Invista na alma, isso é eterno. Carro novo, a morrer vai ficar. Invista no que é eterno. Invista no que é eterno. Nós somos muito apegados a esse tempo. Muito. E por isso nós sofremos. Pastor, mas está errado? Não, não está errado. O errado é o apego absoluto. O errado é o apego absoluto. Você tem que viver esse tempo. Nós estamos com os pés na terra. Mas não pode esquecer que a cabeça é céu. Senão você vai sofrer. Treinamento. Pecado dos outros. Você pode sofrer por um pecado de outros. O que pode mais causar sofrimento? Distanciamento de Deus. Você está distante de Deus. Você se afastar de Deus. Quanto mais colado em Deus, maior capacidade de passar por essas dificuldades. Você se afasta de Deus. Você tem um dia certo para encontrar com Deus, domingo.
Só domingo. Não tem terça de oração, não tem quarta de oração, não tem sábado café dos homens, não tem nada, é só domingo. E o resto da semana? O que você ouve? Com quem você relaciona? O que você lê? Mundo. Nem o dízimo do tempo nós damos para Deus. Distanciado de Deus. Pode ser uma causa de sofrimento. Pode ser, não estou afirmando. Pode ser uma causa. O que mais que pode causar sofrimento? Satanás. Pastor, o senhor deixou por último? Por último. Porque o crente, ele resiste ao demônio. Quando ele baixa a guarda, o Satanás pode fazê-lo sofrer. Mas é o último, viu? Quem mais pode te fazer sofrer é homem, é ser humano. Você ou os outros. É homem. Mas Satanás também pode causar sofrimento. Então, pessoal, não sejamos como aquele. Está doente, está em pecado. Não, nem sempre. Hein? Pode ser. Mas pode ser também um treinamento da parte de Deus. Pode ser em razão do mundo caído que nós vivemos. Pode ser pecado de outros. O pecado nosso está na semeadura, né? O pecado nosso entra na semeadura. Pode ser pecado nosso. Plantamos, vamos colher. Pode ser o distanciamento de Deus. E pode ser Satanás. De todos, eu particularmente acho que o que mais perigoso é o distanciamento de Deus. Eu acho. Porque é muito sutil. Para a gente se distanciar de Deus é muito sutil, você nem percebe. Quando você vê, não vou na igreja não, porque eu já fui ontem. Não vou na igreja não, porque é meu aniversário. O lugar para se comemorar aniversário é na igreja. Não vou na igreja não, porque é aniversário da minha sogra. Mas ainda, tem que vir para a igreja, aniversário da sogra. Não vou na igreja não, porque faleceu um parente. Não, aí que você tem que vir. Buscar força no Senhor, ser consolado pelos irmãos. Não vou na igreja não, porque eu estou doente. Não, mas aí que você tem que vir. Para orar, para buscar. Enquanto puder andar, tem que vir. Satanás, ele vai querer te distanciar de Deus. E o teu desejo, o meu desejo, o nosso desejo, é distanciar de Deus. Pastor, acho que o senhor está enganado, hein? Eu acho que não. Porque o nosso modelo de homem é Adão e Eva. O nosso modelo primeiro de homem é Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram, o que eles fizeram? Fugiram de Deus. Se esconderam de Deus. E Deus teve que alcançá-los. Deus teve que... Lógico que é tudo uma maneira para nos ensinar, para nos explicar. O homem desde então, irmãos, foge de Deus. Desde o Éden, o homem foge, quer se distanciar de Deus. Porque lá no íntimo dele, ele sabe que ele está em pecado. Todos nós estamos em pecado. Se a causa do sofrimento fosse pecado, então todos nós estaríamos com... A Bíblia fala, não há um justo sobre a face da terra, todos são pecadores. Não há um justo. E a Bíblia fala em Tiago que quando você comete um pecado, você cometeu todos. E não fala que é pecado grande, pecado pequeno. É um pecado. Por menor que seja, você infringiu todos. O que eu quero que os irmãos entendam é assim, olha, há múltiplas causas do sofrimento. Aí eu quero que os irmãos façam uma reflexão. Puxa, será que eu estou sofrendo mesmo? Será que não está bom? Para o mundo caído, Satanás solto, a minha pouca vontade de me aproximar de Deus, pecado dos outros,
Será que não está bom? Será que não tem ninguém pior do que eu? Será que não tem ninguém vivenciando a situação mais difícil que a minha? Pastor, onde está a bênção? Aí que está a bênção. Aí que está a bênção, que ainda em meio a tudo isso, você ainda vem na igreja, você ainda ora, você ainda confia, você ainda espera. E se você continuar nessa toada, você vai para o céu. Aí no céu, não tem artrite, nem labirintite, nem bursite, e nem diabetes. Nessa igreja, nós que vivemos de diabetes. Porque nós teremos um corpo glorificado. Vai ser diferente. Pastor, o senhor está dizendo para mim parar de orar? Não. Nós temos que insistentemente orar. Insistentemente buscar em Deus. Só que nós temos que ter a consciência que a oração, às vezes, não muda a circunstância, mas muda o nosso coração. Por isso que nós temos que orar insistentemente. Às vezes não tira diabetes, mas te trata outro problema, outro defeito, outra doença, outra dificuldade. O mundo é caído, irmãos. Esse mundo não é fácil. Não é fácil. E a cada dia que se aproxima mais de Apocalipse, pior fica. Eu gostaria que os irmãos nunca esquecessem. Jesus falou em Mateus: eu vou voltar quando o mundo estiver como no período de Noé. Todo mundo comia à vontade, e bebia, e dava as costas para a igreja. Não, pastor, mas tem igreja? Tem. Hoje tem mais igreja que boteco. Hoje tem mais livro que jornal. Desculpa, tem mais Bíblia que jornal. Hoje tem mais igreja que boteco e tem mais Bíblia que jornal. O problema é que não se prega a Bíblia. Estratégia esperta de Satanás. Vamos fazer bastante igreja. Leva um psicólogo para poder falar. Humanismo. Vamos fazer bastante igreja. Leva um animador de púlpito para poder falar. Egocentrismo. Bastante Bíblia, mas ninguém lê. Ouve. Ou senão ficar assistindo o vídeo. Não, é ler, parar, meditar, pensar. A pregação é da palavra. Não é quantidade de igreja, não é quantidade de Bíblia. A Bíblia é o maior best-seller de todos os tempos. No entanto, nós não somos a maior religião. Nós protestantes, que temos a Bíblia como a base da nossa fé. Eu quero que os irmãos pensem muito a respeito disso. O cristão, ele pensa, ele tem que pensar. O crente, ele tem que pensar. Olha em volta. Perceba. Se você está em pecado, conserte-se com Deus. Mas não fique imaginando que você é o maior pecador do mundo, porque todos nós somos os maiores pecadores do mundo. O seu relacionamento é pessoal, conserte-se com Deus. E viva as bênçãos que Deus tem lhe proporcionado nesse mundo caído. Aí voltando, os que estavam na igreja da época oferecendo sacrifício também foram mortos por Pilatos. Eles não estavam em pecado, foram mortos em razão do pecado de outro. E Jesus fala, de maneira tranquila. Por que Jesus fala de maneira tranquila? Porque ele sabe que o que aguarda esse povo que morrer em razão de Pilatos é algo muito melhor. Jesus tinha certeza que esse povo estava no céu. Jesus não se preocupa. Não, eles estão no céu. E é assim que nós temos que pensar. Estamos a caminho do céu.
Até lá haverá treinamento, corremos o risco de sofrer pelo pecado alheio, corremos o risco de cometer pecado e não nos consertar, corremos o risco de estar sendo provado por Deus, uma série de coisas. Uma série de coisas. Aí Jesus fala, deixa eu voltar no 2, senão não dá para completar a ideia. No 2, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galileia? Perguntou Jesus. Foi por isso que sofreram? Perguntou Jesus. Aí Jesus responde, de maneira nenhuma. Mas, se não se arrependerem, vocês também morrerão. Aqui Jesus fala que se não houver arrependimento, haverá que morte? A morte espiritual. Não a morte física. A morte espiritual. Como é que você sabe disso, pastor? Vou voltar. Naquela época, a religião era de sacrifício. Porque Jesus ainda não tinha feito o sacrifício completo. Quando Jesus, ao ser apresentado, os pais de Jesus ofereceram o sacrifício, 2 pombinhas, mas ofereceu. Naquela época que Jesus estava vivo, era o período do sacrifício ainda, irmãos, era o judaísmo, não existia o cristianismo. Esses que confiavam, que acreditavam, estavam lá oferecendo sacrifício, na esperança de se purificarem dos pecados, e foram mortos. Jesus, então, no meu entendimento, sabe que esses, Jesus logo mais iria encontrá-los, porque eles não estavam em pecado, foram mortos injustamente. De maneira alguma. Agora, se não se arrependerem, vocês terão a morte espiritual. Aí Jesus traz outro exemplo, hein? Esse primeiro exemplo, a literatura secular não consegue provar que aconteceu, de Pilatos ter matado esses, não consegue. Mas esse outro exemplo da torre, tem na literatura secular da época que esse fato aconteceu. Aí Jesus fala, e aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Esse fato é registrado na história secular. Eram mais pecadores que os demais de Jerusalém? Morreram em razão de uma circunstância. Estava passando, a torre, ou era antiga ou foi mal construída, caiu sobre eles e morreu. Não sei se os irmãos lembram, na igreja Renascer em São Paulo, uma vez caiu lá, parece que morreu 1 ou 2, mas não estava na igreja ali dentro, a torre caiu. Eles não estavam em pecado, estavam buscando Deus, pressupõe-se. E quanto aos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, eram mais pecadores que os de Jerusalém? Não. E eu volto a lhes dizer, a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. Ele insiste 2 vezes dizendo, se vocês não se arrependerem, vocês terão uma morte pior do que a morte física, que é a morte espiritual. Que é a morte espiritual. Lembrem-se que nós passamos o capítulo 12 todo falando de evangelização, de chamada para arrependimento, de aceitar Jesus. Ele cita 2 exemplos de fatos, de pessoas que morreram, uma claramente religiosas, a outra discutível, mas ele fala que a grande preocupação dele não era com a morte física, era com a morte espiritual. Irmãos, para morrermos espiritualmente, nós que somos wesleyano, acreditamos, para morrer espiritualmente é fácil demais. É se afastar da igreja, deixar de fazer devocional, começar a ver mais defeitos
defeito do que bênção. Eu sempre gosto de colocar aquela outra foto onde tem os três. Aquilo para mim é a chave do Evangelho. É a chave. Para mim aquilo é a chave do Evangelho. Conforme o jeito que você olha para o centro, para a cruz, é bênção ou maldição. Conforme o jeito que você olha para a dificuldade que você está passando, é bênção ou maldição. Eu acredito num Deus que me protege, que me sustenta e que me ama. E um dia eu entreguei minha vida a Ele. As coisas que acontecem comigo é porque pelo menos Ele permite. E se Ele permite é porque vai ser bom para mim de alguma forma. Eu não tenho olhos para poder ver em algumas coisas, mas eu creio nisso. Eu creio que as circunstâncias, às vezes, adversas que acontecem na minha vida, é porque Deus está trabalhando. Eu continuo acreditando que Deus está fazendo o melhor. Para mim, esse tempo que eu estou vivendo agora, essa circunstância que eu estou vivendo nesse momento, é o melhor que Deus pode me dar hoje. Ele pode mudar amanhã, depois amanhã. Mas para esse minuto, para esse tempo, 8h20 de um sábado aqui em Cuiabá, é o melhor que Ele tem para mim agora. É o melhor. Continuo exercitando minha fé. Continuo confiando que Ele é meu Salvador. Continuo acreditando que Ele quer o melhor para a minha vida. Continuo. Não posso viver de circunstância. Tenho que viver de esperança. Não posso viver do que fala a meu respeito. Tenho que viver do que Deus fala a meu respeito. Eu sou abençoado. Minha família é abençoada. Porque nós confiamos nós nos entregamos para Deus. Pastor, e as lutas? Treinamento espiritual. Treinamento espiritual. Fortalecimento da musculatura espiritual. Pelo menos. Às vezes, pecado alheio. Pode acontecer de pecado próprio, semeadura. Pode acontecer. Vivo no mundo caído, mas continuo acreditando, Deus é comigo. Não tenha uma vírgula de dúvidas. Continuo acreditando. Me esforço para não ser religioso, porque eu sei que a religiosidade me afasta de Deus. Me esforço para ser cristão, seguindo os passos de Jesus e procurando imitar Jesus. Não é fácil. Não é fácil. Irmãos, em 5 versículos, só bênção. Só bênção. Só bênção. Mas é o teu olho, é a tua cosmovisão. Tem gente, e nós estamos encerrando, tem gente que acha que o mundo é contra ela. Não vai ser feliz nunca. Tem gente que acha que o mundo conspira contra ela. Não pode ser assim, irmãos. Nosso Deus é a nosso favor. Deus é a nosso favor. No mundo tereis aflição. Eu venci o mundo. Estou indo preparar a morada. Cantamos Maranata, ou vamos cantar, pelo que eu vi no... Volta, Jesus. Volta. Volta. Mas ninguém quer morrer. Ninguém quer sofrer. Faz parte, irmãos. Seja como o ladrão que olhou para o centro e falou: você é Deus. Eu estou nessa cruz, porque a cruz foi para mim encontrar com você. Se eu não estivesse na cruz, eu não ia encontrar com você. Pensa assim. Eu estou aqui sofrendo, que é para mim me encontrar com você, Deus, Jesus. O outro não.
O outro só confiava se ele descesse de lá, pulando, saltitando e fosse tomar cerveja. Queria viver esse tempo. Seja como o ladrão que olhou para o centro e falou assim: olha, esse sofrimento é bom. Esse sofrimento me fez aproximar de você. E todo sofrimento nos faz aproximar de Deus, se você tiver olhos. Pregamos da candeia. A candeia são os nossos olhos, que iluminam o nosso futuro. É o farol do carro. É o farol, vai iluminando. Se a sua candeia, se o seu farol de carro estiver apagado, você vai andar tropeçando. Mas se a sua candeia estiver acesa e quem acende é Jesus, você vai enxergar 3.000 metros. Andar. Vai ter um buraco, mas você vai passar. Vai passar. Irmãos, 5 versículos de bênção. 5 versículos de bênção. Mas só vê bênção quem olha para o centro e fala: Jesus, você é Deus mesmo, hein? Brincadeira. Você não é fraco não, hein? Me trouxe aqui nesse sofrimento para me aproximar de Ti. Permitiu isso para me aproximar de Ti. É isso, irmãos. Com exceção aqueles que nasceram na igreja, a grande maioria, creio eu, que veio pela dor. Creio eu, que eu vim pela dor. E a grande maioria vem pela dor. E dizem que aqueles que nasceram na igreja se convertem de fato e de verdade quando passam uma dor. Quando passam uma dor. Porque, pastor, não deveria ser assim, mas é a condição humana. Não tem jeito, irmãos. É a condição humana. Felizes são aqueles que vieram por amor. Felizes. Mas infelizmente a estatística mostra que são poucos. A palavra de esperança é: Deus está preparando algo melhor para ti, céu. Deus tem te protegido nessa caminhada. Você tem tido mais vitória do que derrota. E Deus, como Pai, quer que você perceba e se alegre nisso. E reconheça que tem acontecido mais vitória do que derrota. Não seja como aqueles que saíram da escravidão. 40 dias para alcançar o céu, Israel. Levaram 40 anos. Porque não tinha candeia, ficaram andando como um círculo. E o que é pior, não entraram no céu. Não adianta murmurar, irmão. Em tudo dai graças. O que é tudo? Tudo. Sofrimento também. Alegria também. Contrariedade também. Dificuldade também. Falta de dinheiro também. Doença na família também. Relacionamento complicado também. Dai graças. Na esperança de que Deus está tratando. Deus sempre quer o melhor para nós. Não perca isso de vista. Deus sempre quer o melhor. Enquanto estamos descansando, Ele está trabalhando pelo melhor. Mas é preciso que você se aproxime dEle. Isaías fala: a mão do Senhor não está recolhida. Não está, mas você tem que se aproximar cada dia mais. Para usufruir milagres nessa terra. Milagres não quer dizer que não haverá aflições. Tempo é curto, senão eu poderia discorrer de todos os personagens bíblicos que sofreram, não por pecado próprio, por pecado alheio, por circunstâncias contrárias, e alguns por pecado próprio. Davi, o maior pecador que já passou nessa face da terra, antes de mim, eu sou mais pecador que Davi. Bem, pecou, pagou, plantou, colheu, depois se arrependeu. Estevão, pregador da palavra, primeiro mártir, morreu pregando a palavra. O que ele fez de errado para morrer? E Paulo assistiu e não falou nada. Fez errado. Timóteo vivia com dor de estômago, não foi curado. Paulo tinha um espinho na carne, não foi curado. Não foi curado. Todos os apóstolos, com exceção a João, tiveram mortes trágicas. Todos tiveram morte trágica. E nós queremos céu aqui na terra. Não é, irmãos. Não é.
continue buscando, que Deus tem feito muito na tua vida, mas reconheça isso, reconheça que Deus tem sido bom, perceba, analisa, faz uma retrospectiva, olha para trás, perceba, e imagina, se você não estivesse na igreja, onde você estaria agora? Imagina se isso não é bênção. Você está na igreja, aonde você poderia estar agora se não fosse na igreja? Isso é bênção, livramento do futuro. Os crentes antigos, eles falavam que quando a gente morrer, Deus vai passar um filminho da nossa vida, bem rápido, porque lá não tem tempo, né? Aí a gente vai ver os livramentos, a gente vai ver as bênçãos, e falar, meu Deus, louco, vixe, a gente vai se surpreender. Pastor, como que o senhor sabe disso? Eu acredito na palavra, a palavra dele diz que Deus está conosco ainda em meio à tribulação. Se Ele está conosco, e nós estamos passando tribulação, que poderia ser pior, Ele está conosco, Ele está nos livrando, preparou um lugar no céu, quer o melhor para nós, deixou o exemplo. Deus é bom, e Deus é bom em todos os momentos, ainda que as circunstâncias não pareçam favoráveis, Deus continua sendo bom, Deus continua sendo bom. Tá bom, irmãos? Eu gostaria que os irmãos só percebessem isso, que o pecado é problema, não há dúvida, mas que para a gente não apontar outro que vive dificuldade só em razão não é só o pecado, não, tem outras circunstâncias que também podem influenciar na vida da pessoa, né? Nós vivemos num mundo caído, num mundo que é complicado. Tá bom? A palavra de esperança é: o Senhor tem cuidado de ti e da tua casa. Creia nisso, porque Ele fala que Ele iria cuidar, e se Ele fala, Ele vai cuidar. Não, se na Bíblia tiver uma palavra não cumprida de Deus, toda a Bíblia está desacreditada. Se na Bíblia tiver uma palavra não cumprida de Deus, toda a Bíblia está desacreditada. Ele fala que Ele te sustentará, Ele fala que ainda em meio às aflições Ele estará contigo, Ele fala que Ele responde oração, Ele fala que Ele é fiel, embora o homem não seja fiel. Ele fala que Ele nos amou antes que nós o amássemos. Ele fala que Ele nos escolheu antes que nós pudéssemos imaginar. Obviamente que essa escolha é da igreja, mas Ele fala que está à porta. Ele fala que se você deixar Ele entra e muda. Ele fala que se você cooperar, você vai ser abençoado. Ele fala que se você confiar, você será bênção. Mas Ele fala que céu é só no porvir. Curva sua cabeça, vamos orar. Deus, obrigado por essa palavra, que nós possamos agradecer pelas bênçãos que estamos vivendo, ainda que as circunstâncias pareçam não favoráveis aos nossos olhos, mas o Senhor que é um Deus onisciente, um Deus que cuida de nós, um Deus que sabe o presente, passado e futuro, e tem dado o melhor para nós. Nós cremos nisso. Senhor, continue abençoando cada família aqui representada, continue abençoando a família dessa igreja, nos trazendo a convicção de que a Tua palavra é verdadeira, e nos fala que o Senhor é um Deus protetor, e nós cremos nisso. Nos fala que o Senhor é um Deus que foi preparar uma boa morada para nós, e nós cremos nisso. Fala que nós estamos aqui como forasteiros nessa terra, e nós cremos nisso. Fala que nós estamos aqui de passagem, e nós cremos nisso. Que a nossa morada não é terra, a nossa morada é céu, e esse é um tempo. Que o Senhor nos fortaleça como tem fortalecido na pessoa do Santo Espírito, e que nós possamos continuar com o coração grato a Ti, reconhecendo que o Senhor é o soberano sobre nós, digno de louvor e de toda honra. Por isso nós oramos no nome santo de Jesus, amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, que o amor completo, ágape, e que a comunhão do Santo Espírito seja com todas as famílias, com todas as igrejas sobre a face da terra,
E de uma maneira especial e particular com a igreja do Araés, com a igreja do Fortaleza. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Depois do culto tem o pastel. Tem o pastel, né? Não tem pastel? Tem pastel. Então todos estão convidados. E último louvor.